Júlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de novembro de 2011, terça-feira. O verbete é de número 2130. Tem 7 páginas, 54 elogias e 24 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem 15 máximos. O tema é venda interassistencial. A especialidade é interassistenciologia. Quem redigiu esse verbete com muita precisão e observação de detalhes foi o professor Igor, que está aqui muito bem assessorado, firme. Ele é veterano. Com ele vocês precisam ter cuidado. Definição. A venda interassistencial é o contato interconsciencial de bases cosmoéticas, mental-somática, tarística e discrenciológica, com o objetivo de ofertar produto conscienciológico na condição de proposta evolutiva prioritária, realizado pela consciência voluntária, quando responde, esclarece, assiste ou desassedia outra consciência na condição de compassageira evolutiva, sendo a compra efetivada ou não. O holopensene da autocientificidade conscienciológica. Os produtos conscienciológicos no mercado das oportunidades evolutivas. A venda universalista por parte dos voluntários da conscienciologia de produtos de diversas linhas de conhecimento, quando assistenciais enriquecedores. A microminoria de intermissivistas constituindo a maioria dos consumidores dos produtos conscienciológicos. Eu li aqui só uma partezinha da fatologia, que tem mais de 20 linhas. As ECs como o paracartão de visitas do voluntário vendedor. O acoplamento paratécnico com o amparador, exercício de função. O valor dado pelos amparadores ao trabalho de vendas. Agora, na argumentologia tem o tópico sobre etologia, com 9 posturas, comportamentos, procedimentos ou ocorrências incompatíveis com os critérios interassistenciais dos trabalhos conscienciocêntricos. O impacto direto nas vendas, necessitando de autocrítica máxima por parte da consciência voluntária, a fim de eliminá-los. São 9. Tem também a taxologia, com 8 categorias de produtos conscienciológicos. Tem a caracterologia, com 25 trafores ou atributos conscienciais qualificadores do trabalho de divulgação e vendas. Tem a tipologia, com 9 tipos de instrumentos ou recursos utilizados nas vendas interassistenciais. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos abordagem consciencial, divulgação científica, informação esclarecedora, interesse transempresarial e público-alvo conscienciológico. Frase enfática. Voluntariar ativamente em IC significa vender ideias e produtos conscienciológicos a partir da autoconsciencialidade e da aplicação teática do CPC, independentemente da função exercida. Você possui constrangimento de qualquer natureza em oferecer produtos interassistenciais? Veste de fato a paracamisa da paraprocedência? Agora, questionamento. Qual a sua opinião a respeito de Leon Denis? Esse autor tinha curso intermissivo? Ele foi completista? Olha, ele foi um grande autor na ocasião. Agora, não tinha curso intermissivo, não. Agora, se ele foi completista, eu não sei. Possivelmente foi que ele ajudou muita gente. Outro. Sou aluna do CIP em São Paulo e no final da aula, durante as técnicas práticas, após fazer o EV, sinto enorme pressão na cabeça e permaneço com dor por algumas horas ou até o dia seguinte. Os professores não conseguem ter resposta para essa sinalética e outra garota também sente algo parecido. Pode ser a temperatura da sala, que é sempre gelada,
Gostaria de esclarecimentos, pois a sensação me incomoda. Não, isso é assédio, tanto de você quanto da outra garota, está na cara. O processo de estar frio, isso não pode fazer uma coisa dessa do jeito que está aí. Se o negócio é sempre, está acontecendo sempre, é porque tem assédio mesmo. Assédio nas duas. Vocês precisam dar um jeito. Está trabalhando com a EV, levanta a poeira. Defenda-se com a EV. Outro, tenho 44 anos e muita energia realmente. Perceba onde é mais forte, que são os palmos chakras e o fronto chakra. Atualmente não estou fazendo TENEPS, mas quando estava o horário era 22 a 1 hora. Ao meio-dia já se formavam a fila, já não conseguia ver o começo nem o fim. Só os concierges, que na maioria eram soldados de guerra, ainda com uniformes ou civis, mas todo psicossoma deformado, todos sem exceção feridos de arma de fogo. Os soldados que ficam mais evidentes são os americanos. Gostaria que me esclarecesse isso quanto à minha energia. Está na cara que houve algum processo seu com processo de guerra muito recentemente, senão não aconteceria isso. Se você tem confiança absoluta no que você está fazendo, o negócio é muito sério, você tem que abrir o olho com isso. Agora, não entendo por que você parou com a TENEPS numa condição dessa. Abra o olho com isso. Você quer falar alguma coisa aí para ela também? Acho que é mais ou menos por aí, né? A questão da TENEPS. A gente está estudando agora na pesquisa da TENEPS os motivos de interrupções de TENEPS, mas a pessoa tem que ficar lúcida quando vem a pressão maior para que ela interrompa esse trabalho. Então tem que refletir se é realmente o caso de ir em frente e passar esse gargalo com a confiança em si mesmo e também nos amparadores do trabalho. Descobri uma coisinha, mas é coisa à toa, eu mesmo acertando. Agora, para você, estrangeirismologia, página 49, segunda linha. Gostaria que o verbetógrafo explicasse o gap evolutivo entre os produtos da CCCI e os produtos da SOCIM ainda patológicos. Bom, na SOCIM existem produtos extremamente interassistenciais, tecnologias interassistenciais, mas o nosso foco prioritário é o da inteligência evolutiva. Então, onde a gente está focando dentro de todo o trabalho da conscienciologia é uma vivência multidimensional, proexológica, que visa a prioridade para a evolução. Dentro desse foco que nós damos, há evidentemente um gap em relação aos produtos da SOCIM. Eu recentemente estive lá em Manaus, no Congresso de Empreendedorismo, numa rádio, onde eles começaram a entrevista perguntando se o empreendedorismo evolutivo tinha alguma coisa a ver com o processo do Darwin, né, da teoria da evolução. E lá a gente posicionou bem claramente. Toda a teoria da evolução de Darwin foi um avanço enorme para a humanidade como um todo, mas se nós pegarmos a maneira como a conscienciologia aborda a evolução, tudo isso fica pequeno, porque ali tinha uma questão de evolução baseada no processo da herança dos somas, né? E nós abrangemos dentro de uma cosmovisão que é muito mais ampla. Então é esse mesmo gap que a gente está se referindo aqui. Olha, nós fizemos aqui uma mega análise com o João Paulo de 12 itens: interassistenciologia, produto, oferta, negociação, para pagamento, para compra, mercadologia, consumo, intencionologia, cosmoeticologia, economiologia e TARES. Agora, para o verbetógrafo. Parabéns pelo verbete tão bem detalhado. Gostaria que nos esclarecesse melhor quanto à evitação do autofracasso deslocado e também, logo na sequência, o dilema cosmoético na análise das propostas financeiras para a pedagogia, fatologia, página 50, 13ª e 14ª linhas. Quem analisa essas propostas e quem dá o voto de Minerva, aceitando ou não as propostas? Bom, a primeira pergunta, evitação do autofracasso deslocado. Esse é um tema de um verbete no qual a pessoa, ela não se percebe que ela acaba fracassando devido ao fracasso de uma outra pessoa. Por isso, o termo deslocado. Então, no processo de venda, o que
acaba ocorrendo às vezes que é em função do mito que está na mitologia, que é o mito de querer agradar sempre. Então, às vezes, dentro do processo de esclarecimento, que faz parte da venda, a pessoa do outro lado, ela acaba, vamos dizer assim, gerando uma certa turbulência para o cliente, no caso, a pessoa que está interessada em comprar algum produto, e o vendedor acaba se incomodando com essa condição, e ele às vezes não percebe que foi feito ali o esclarecimento, porque a Verpom, às vezes, ela causa, num primeiro momento, uma turbulência. Depois que a pessoa para refletir, é que aquilo vai assentar. Então a pessoa ela tem que ter uma autocrítica aí bem aguçada para ver se ela realmente teve alguma abordagem que não foi a mais ideal, e isso que gerou alguma turbulência maior, algum mal-estar, ou se isso é efeito da própria rebarba, do desassédio que foi feito. Então, evitar o autofracasso deslocado é muito importante para que a pessoa não fique achando que teve algum problema onde não esteve. Muitos casos ocorrem de haver essa turbulência e a pessoa, após o curso, ela vem agradecer a pessoa que fez o desassédio da venda. Então, às vezes a pessoa tem que ter paciência e refletir com calma sobre qual foi o real resultado daquela abordagem. A segunda questão foi a questão das propostas, né? O dilema cosmoético. Por quê? A gente sabe que, se você pegar aí a principiologia, existe um princípio dentro das ICs, que é um princípio interassistencial da IC não deixar o interessado sem participar de curso por motivos financeiros. A gente honra esse princípio, mas é um dilema sempre. Por quê? Às vezes aceitar a proposta é o que vai assistir, às vezes aceitar a proposta é o que não vai assistir a pessoa. Então tem também, a gente colocou aqui no verbete, na sindromologia, a não alimentar a síndrome do consumismo, né? Então, às vezes a pessoa ela começa a fazer vários cursos de conscienciologia e às vezes ela entra num processo até de endividamento e aí vem uma proposta, e às vezes o que mais vai ajudar, estou pegando apenas um exemplo, é você recusar a proposta. Mas isso dentro de uma abordagem assistencial onde permita você esclarecer a pessoa de que ela precisa, a prioridade evolutiva ali não era estar em mais um curso, mas ela parar para se reorganizar financeiramente e conseguir honrar seus compromissos com maior dignidade. Eu quero agradecer aqui 2 teletertulianos, que são as espécies assim de assessores que eu arranjei. Então, ao Eduardo Doria, que é o médico, no dia 21 para cá, que hoje é 29, são 10 dias, ele fez 11 intervenções. E o Murilo Vieira Lino, sabe, que desses 10 dias ele fez 17 intervenções. Esses batem o recorde do povo que está participando. Eu fiz o levantamento por mim aqui, todo dia eu estou marcando. Então, hoje, inteira 10 dias, eu estou falando o que se passa. Eu agradeço muito vocês e estamos aí, participando. Isso é muito importante. Vocês olham como é importante. No domingo, eu trouxe o verbete do DAC, quer dizer, a Diretoria da Aeronáutica Civil, que é o dicionário, sabe, de argumentos da conscienciologia. E eu fiz uma pegadinha lá, que eu trago ele bruto, mas ali tinha 2 coisas para corrigir, eu deixei, que estavam muito óbvias. Primeiro é eletroencefalograma, que é EEG, e lá está EEC, ninguém? E também o segundo é a gama globulina, que é GABA, e que eu coloquei gama. Você está entendendo? Tem gente que escreve assim, mas isso não está correto. Agora, a única pessoa que viu foi o Roberto Greve, que eu já pedi para ele seguir tudo e fazer revisão com lupa. Então, vocês vejam bem, a participação no processo, prestando atenção, não é fácil. Então, a gente tem que agradecer essas personalidades, igual o Murilo e o Eduardo, que vivem mandando pergunta aqui para a gente. Você está entendendo, o valor disso, né? Eu reconheço o valor dessa turma. Eu considero esse povo como meus assessores. Eles estão aqui, sentados ao meu lado. Está entendendo? Participando da coisa. Isso é impressionante. O outro é vocês aí, ó. Mas eles estão aqui mesmo, todo mundo está vendo. Negócio sério. Olha, descobri uma que você não viu. Sabe? Mais uma, né? Que é o seguinte, a culturologia está fora do lugar.
Está na frente. A culturologia. A culturologia, ela vem sempre depois da exemplologia. Achei o quê? A vovozinha não poderia. Isso é rígido. Ela é rígida. O negócio de achar, achismo é um negócio terrível. Você está entendendo as pegadinhas, como é que são? Pegadinha. Eu erro muito sem propósito, mas de vez em quando você faz umas pegadinhas de propósito, você deixa, entende? Para ver como é que fica. Agora, eu corrijo tudo no mesmo dia, tudo que eu vejo, tá certo? Não é fácil. Agora, ó, gente, não tem jeito, quando a gente escreve muito, você erra demais. Eu nunca faço uma revisão de releitura na enciclopédia sem corrigir alguma coisa. Sempre tem erro. Para mim, né? Tem gente que às vezes eu vou corrigir, eles acham que não está errado, mas está, para mim, dentro do critério. Entende? Agora, se falta uma letra, uma coisa, isso aí já é outra coisa, né? Um acento, um espaço a mais, que a especialidade do João Paulo é o espaço a mais. Ele não é espaçoso. Gente, ó, pode falar. Okay. Igor, aqui na página 50, por favor, na fatologia, mais ou menos no meio, 12ª linha, no finalzinho tem as responsabilidades por trás da venda. Você pode aprofundar qual foi a sua intenção aqui, por favor? Eu te agradeço por essa pergunta, porque o vendedor, ele tem muita responsabilidade. Primeiro, ele tem que produzir um produto que seja cosmoético, que vá ajudar as pessoas. Começa por isso daí, quer dizer, a empresa que produz, onde ele trabalha, vai ter que ter cosmoética. Então, o vendedor interassistencial, essa é a condição primeira, básica. Mas há muito mais responsabilidade. Veja, a pessoa tem que entregar o produto, ela tem que honrar um prazo, ela tem que fazer um preço que seja adequado, ela tem que entregar aquele produto. Se o produto der defeito, ele tem que trocar. Enfim, tem que dar garantias, atender o cliente, ter um serviço de atendimento ao consumidor. Então, a gente poderia fazer uma lista assim enorme a respeito dessa condição. Trazendo para o processo da venda interassistencial, onde a base é tarística e a TAR está baseada no exemplo, as responsabilidades são multidimensionais em ter o esforço em vivenciar aquelas soluções evolutivas que ele está oferecendo. A gente não está aqui falando que todo mundo tem que ser desperto de hoje para amanhã, mas um esforço em ter teática naquilo que ele está oferecendo como solução prioritária evolutivamente falando. Então aí a gente potencializa a responsabilidade para uma responsabilidade multidimensional. Então a gente vai agregar tudo o que acontece numa venda interassistencial na SOCIM e colocar mais todo o paradigma consciencial dentro dessa condição. Por isso que a gente observa que esse trabalho, na verdade, ele começou em 2006, onde, ao chegar aqui em Foz do Iguaçu, mas, na verdade, ao iniciar o voluntariado que eu iniciei em 2004, observei uma demanda por uma profissionalização maior dos nossos serviços no voluntariado. Essa foi a base de todo esse trabalho. E onde a gente observou também um certo preconceito com relação a esse conceito de venda. Então, tem pessoas que elas têm que mudar o nome, não pode usar o nome venda, não é em todas as 6 que isso ocorre, tá? Mas, no caso, no Instituto, isso ocorria. Então, e ainda ocorre até hoje que a gente observa dando o curso Vendas Interassistenciais em itinerância. E o que está por trás disso ainda é um ranço religioso, porque a religião, veja, a base é você tirar a responsabilidade perante a sua própria evolução. E isso é que a gente observa nos cursos de uma forma muito clara e cosmoética, porque as próprias pessoas acabam percebendo esse comportamento, né, de base religiosa, é justamente tirar essa responsabilidade por trás da venda, que na verdade o processo da venda interassistencial é um trabalho de desassédio, né? Então a gente faz outra correlação séria, que é o curso Vendas Interassistenciais, ele foi montado em cima do trabalho do ECP2, que é um curso onde nós temos uma logística das mais complicadas, se não a mais complicada dos nossos cursos, em função de ser um curso itinerante que envolve hotel e também de alto pré-requisito. Então, a ideia foi pegar essa tecnologia utilizada em todo o trabalho de logísticas e vendas do ECP2 e espalhar isso para qualquer produto conscienciológico, né? Extrair dali todos os insumos de um curso que visa a desperticidade para a gente conseguir elevar o nosso nível de desassedialidade em todos os nossos trabalhos.
que passa por a pessoa ter consciência da responsabilidade dela. O professor Valdo até destacou aqui na leitura a questão do valor que os amparadores dão para o trabalho de vendas. É muito comum nos nossos recebedores, os amparadores agradecerem as pessoas que ajudaram no trabalho de fechar a turma, que é o trabalho de venda interassistencial. Então, veja, os amparadores dão muito valor para isso e eu também compartilho dessa posição. Eu estou agradecendo os dois teletertulianos aí. Perfeito. Muito bom. Outra coisa, na 7ª linha, de baixo para cima, se você puder, a integração com o grupo evolutivo através da compra e aí por diante. Então, essa condição, a integração com o grupo evolutivo através da compra do produto conscienciológico, isso é uma questão até estatística, se a gente for olhar. Então, a grande maioria dos integrantes hoje da CCCI acessaram as ideias da conscienciologia a partir da aquisição de algum produto conscienciológico, seja livro ou curso, ou palestra até. Então, é uma questão estatística. Então, veja, o nosso processo de resgate do grupo é basicamente fundamentado nesse trabalho de divulgação das ideias, que a venda está inserida nesse contexto aí, de uma forma destacada, eu diria. Fatologia, na 7ª linha de baixo para cima, o setor de vendas como teste de assunção da paridentidade interassistencial. Então, explica isso para a gente. Isso tem a relação com a pergunta do Pedro lá. Então, na hora que você está vendendo, não tem como vestir a camisa. Veja, eu até penso mais do que isso. Eu trabalhei numa empresa em São Paulo, cuja sede era em São Paulo, eu trabalhava no Rio, onde o diretor da empresa era uma pessoa que tinha muitos talentos e uma das coisas que ele falou e sempre me marcou foi: todo funcionário da empresa é um vendedor. Não tem nenhum tipo de discriminação nisso. Então, desde da pessoa que faz a limpeza do local até o diretor, passando por estagiários e auxiliares, e enfim. Por que isso? Porque, por exemplo, vai que você vai visitar as dependências de uma empresa e você vai, por exemplo, ao banheiro e não está limpo. Isso afeta a imagem da empresa como um todo. Então, todas as pessoas são responsáveis pelo sucesso da empresa e pela venda dos seus produtos. Eu concordo com essa questão, essa abordagem que ele colocou, né? Então, o setor de vendas, ele é um teste de assunção, porque na hora que você está divulgando, você está na linha de frente daquilo que é o contato entre quem está oferecendo uma solução com quem vai consumir aquilo ali. Você que está na linha de frente, você é o cartão de visitas, você que vai passar a imagem daquilo ali. Então, você realmente tem que vestir a camisa. E a gente observa que as pessoas que ainda estão dentro do voluntariado, mas ainda com uma postura, uma tisna, né, uma mancha ainda de um processo de murismo, né, ela tem dificuldade em fazer um telemarketing, ela tem dificuldade em chegar... Por quê? Porque ali ela se confronta multidimensionalmente com esse posicionamento. Então, se ela tem assim, antagonismos velados, né, tem coisas que estão ali e ela não concorda, porque às vezes não é do jeito que ela gostaria, ou às vezes ela está coberta de razão, entre aspas, né, não a razão na acepção de não ter emoção. Às vezes o processo está muito emocional, mas assim, poderia ser melhor do que está, nesse sentido ela está correta, mas ela não consegue lidar com aquilo de uma forma madura, ou ela tem dificuldade de ser braço direito da liderança, ou seja, criticar em particular e elogiar em público dentro de uma conduta padrão, ela tem dificuldade de chegar no setor de vendas. Então, ela não consegue assumir a identidade interassistencial de intermissivista, que é onde exige uma coerência em termos de convivialidade grupal mais madura e também exige que a pessoa se posicione se ela ainda tem... vamos dizer assim, dúvidas que são sempre positivas, mas que não são trazidas à tona. Então, se ela tem discordâncias com relação ao processo, ela tem que discutir, trazer aquilo, conversar com quem ela às vezes tem intimidade, para ela poder, ela mesma se posicionar e ver o que ela quer, né? Gente, eu queria chamar a atenção de vocês que hoje tem um busto novo aqui, que é o Mário Palmieri. Agora, ó, o Mário, esse aí é de casa. É tanto que eu vou pedir para a Marlene, ela não está aí, né? Para colocar esse busto lá perto de casa. Porque esse é de casa. Esse homem aí eu devo muito a ele nessa vida, pelo seguinte, foi ele que me chamou para ir para trabalhar com ele. Entende? Eu nunca mais paguei nada.
Agora, eu conquistei meu espaço pelas notas que eu tinha e também por ele ser filho do Palmério Velho, que era amigo do meu pai, né? E nasceu na minha terra. Agora, o Mário era uma pessoa fora de série, ele ajudou muita gente nessa vida, mas era um pouco assim, folgadão, tá entendendo? Um pouco boa vida em certas coisas, muito político demais, uma força presencial fora de série. Aí está mais ou menos ele. Aí depende da época da vida dele, mas ele tinha uma força presencial fantástica, Mário. Agora, a universidade está lá, né? Ele deixou o fruto do trabalho dele, essa coisa toda, muito inteligente. Ele era matemático, ele estudou matemática em São Paulo, entende? Agora, procurava estudar uma opção de coisas, estudava alemão, uma série de coisas, compôs uma série de guaranias do Paraguai, etc. Tal. Foi político, foi diplomata, uma grande personalidade, sem dúvida. Agora, um amigão meu, ele, quando eu entrei lá, eu era uma espécie assim de filho mais velho deles, ajudei a criar os outros 2 filhos deles. Agora, no particular, eu era uma espécie de secretário dele para certas coisas mais sérias, entende? Então, isso nós sempre tivemos muito junto, nunca tivemos problema de desavença, briga, de nada, e que não é fácil, né? Ainda mais com política e tal. Outra coisa, ele muitas vezes representava o Getúlio Vargas lá, conheceu muito o Tancredo, eu também conheci, você está entendendo? Esse povo todo, Jango, PTB. Agora, para você, tecnologia, página 51, terceira linha. Poderia exaltar as técnicas autoconsciencioterápicas? Escuta, eu acabei de falar nela, é a Marlene mesmo, né? Você coloca o Mário Palmério da perto de casa, que esse aqui é de casa, é tudo da família, tá bom? Bom, vamos lá, essa pergunta é muito importante, também agradeço por ter sido feita, que é o seguinte: toda oportunidade de você trabalhar na venda de um curso é uma oportunidade de autoconsciencioterapia, segundo a minha visão aqui, que é o seguinte, a gente publicou agora, no simpósio que vai ocorrer agora na qualificação da CP2, um outro artigo dentro dessa temática, que é de tecnologias de vendas interassistenciais. Nesse artigo tem uma técnica chamada pesquisa da temática assistencial do curso. Então, quando vai ocorrer um curso de conscienciologia, as pessoas que vão estar ali, professores, alunos, pessoas responsáveis pela logística, pela venda do curso, elas estão todas conectadas dentro de uma mesma necessidade assistencial. Essa pesquisa vai levar à identificação a alguns traços das nossas personalidades que precisam ser reciclados, e esse é o motivo da reunião daquele grupo dentro daquele período onde vai ocorrer aquele curso. E a mesma coisa pode valer para a venda de um livro, onde já está explícito ali no livro quais são as temáticas assistenciais. Mas especificamente no caso de eventos, a pessoa ela deve ficar atenta e pesquisar essa temática. Quando ela pesquisa essa temática, vamos pegar aqui alguns exemplos práticos. Por exemplo, as pessoas estão tendo dificuldade de chegar naquele curso por estarem muito atribuladas no processo da agenda. Então tem um processo de auto-organização que está relacionado ali. Então a pessoa está oferecendo aquele curso e ela está percebendo que grande parcela dos clientes, dos alunos, estão com essa dificuldade. Qual que é a postura mais madura? Se ela está identificando algum traço que precisa ser melhorado, a primeira coisa que ela tem que fazer fora do horário da venda, porque na venda ela deve esquecer que ela existe preferencialmente e focar na necessidade do outro, seja ela fazer o curso ou não. E fora do horário de venda, ela vai fazer uma reflexão íntima em casa e vai ver o seguinte: olha, está tendo dificuldade aqui com o processo de agenda. Então a primeira pergunta inteligente seria: como está a minha auto-organização? E aí ela vai começar a listar. Ela pode até se encontrar numa posição melhor do que as pessoas com quem ela está tendo interação, nas ligações, por exemplo, se for um telemarketing, mas mesmo assim ela deve ponderar se dentro do patamar em que ela se encontra, se existem pendências de reciclagem, ou seja, situações que precisam ser melhoradas. Caso ela faça isso, ela vai ter uma oportunidade de autoconsciencioterapia dentro daquela temática. Então ela vai estabelecer ações, prazos, práticas que sejam objetivas para que ela mude aquilo ali.
e isso vai sustentar a autoridade moral dela, multidimensionalmente falando, para que ela possa ajudar as pessoas também a se desenrolarem na sua agenda, partindo do princípio que seria bom para essas pessoas estarem no curso, para elas conseguirem chegar. Então, essas são as técnicas, de modo bem resumido, autoconsciencioterápicas. Eu vejo que não há como sustentar a venda se a pessoa está engolida. Muitas vezes a gente observa, depois do curso, que teve muita dificuldade em fechar a turma e que teve um número de alunos abaixo do esperado, que as pessoas mais responsáveis pela venda, elas não fizeram essa autopesquisa. E elas foram, de certa forma, engolidas pela temática assistencial. Então, faltou autoridade moral para o desassédio, e isso reflete no resultado final, no quase quantitativo, mas que diz muita coisa qualitativamente. Poderia comentar sobre o fato de, ao deitar, sentir como se o psicossoma estivesse sendo alongado. Sinto muita energia no corono chakra e planto chakra, e ao exteriorizar, sinto como se alongasse. Olha, isso aí é o fenômeno de elongação. É bom você estudar essas coisas e ver o que é que se passa, porque isso tem relação geralmente com o ballonnement, e tem que é o ballonamento, e tem relação também com a ectoplastia. É bom você estudar isso mais seriamente. Desde criança me sinto diferente dos outros. Sei quando alguém me liga antes mesmo de atender. Sinto quando alguém da minha família está mal ou em perigo. Sei de coisas que não tenho ideia de onde veio. Quando minha irmã Kátia ficou doente e foi para a UTI, já sabia que ela dessomaria. Sinto que meu espírito é velho. Até brinco com a minha mãe que eu tenho mais de 300 anos. Ela fala que sou sensitiva. Até estudei um pouco sobre isso, mas infelizmente achei pessoas erradas para me ensinar. Então minha mãe diz que com o senhor poderei achar respostas de tantas perguntas que me assombram. Não sei se é loucura, mas quando acordo sei de receitas que nunca ouvi falar, até sobre chás. E quando as pessoas vêm com problema, dou respostas a elas. E dizem que acertei e que ajudei. Olha, você mora em Foz. Apareça aí que nós vamos ver o que é que nós fazemos para te ajudar. Você precisa desenvolver o parapsiquismo, está na cara. Mas agora tem que levar isso a sério. Precisa ver sua idade, a situação, como é que você está. Como você mora aqui é mais fácil. É da turma de Foz, ela é iguaçuense. Ela mora na Vila C. Tomorrow. Quarta-feira é amanhã. Amanhã eu atendo os outros às 8 horas da manhã no Holociclo. Igor, na página 50, Fatologia, a 12ª linha, de cima para baixo, o autodiscernimento do vendedor, objetivando ampliar a lucidez do cliente, ajudando a decidir por si própria a compra ou não do produto. Perfeito. Então, aqui na definição, se a gente for olhar lá no final, é quando informa vem em primeiro lugar. Então, a postura do vendedor, a mais, vamos dizer assim, destacada deve ser a condição de informante. E muitas vezes no trabalho de venda, você observa que a pessoa, não necessariamente o mais assistencial vai ser ela comprar aquele produto conscienciológico. Então, o objetivo é atuar como amparador. Então, é ajudar a pessoa a pensar por si. Tanto, independentemente do resultado, é isso que eu quero dizer. Então, eu vou trazer um exemplo aqui que eu vivenciei uma vez divulgando a CP2 aqui de Foz, onde a pessoa estava com essa condição de agenda muito atribulada. Então, as perguntas que eu fui fazendo para ela. Você analisando com calma a situação, você quer fazer o curso ou não quer fazer o curso? Veja bem, eu fiz uma pergunta para ela responder para ela se ela quer ou não quer fazer o curso. Ela disse, eu quero fazer o curso. Então, diante dessa situação, o que é que nós podemos fazer para ajudar você a fazer o curso? Aí a pessoa resolveu abrir a questão pessoal, onde ela haviam determinados compromissos que impediriam ela de estar no curso na sexta-feira, no caso da CP2. Então, a pergunta que eu fiz para ela em seguida, legitimado pelo fato dela ter aberto uma situação pessoal, foi, observa a questão do para-direito aí. Então, há alguma condição de você reagendar esses compromissos de modo que você não prejudique ninguém, inclusive essas pessoas desses compromissos? E ainda coloquei para ela, não precisa você responder isso para mim agora, pensa, depois retorna com a gente. Ela ficou parada do outro lado do telefone,
E aí virou para mim e disse, olha, realmente não há problema nenhum. Você está me fazendo pensar aqui, na verdade quem está enrolando sou eu estou careca de saber que não tem problema nenhum reagendar isso, vou fazer isso agora, pode deixar que amanhã eu estou com a inscrição feita. Realmente fez e teve um proveito enorme dentro do curso. Quer dizer, é o desassédio, porque você está isento, você não está ali preocupado se você vai angariar mais um número, né, para a quantidade de pessoas que vão fazer o curso. Então é um paradoxo isso, porque a gente está comprometido com uma meta de venda, a gente sabe, por exemplo, no SCP-2 a gente tem um mínimo que a gente tem que honrar lá, mas na hora da venda você tem que esquecer a meta. E quanto mais isento você fica, mais cosmoético você fica, maior a chance de você cumprir a meta. Sem precisar com isso transferir uma responsabilidade que você tem para ninguém, para qualquer pessoa que vai fazer o curso, que não tem nada a ver com as contas que a gente tem que pagar, entende? Então, assim, isso há uma dificuldade, mas a dificuldade para mim está em entender esse paradoxo, porque a assistência é tudo baseado em paradoxo. Agora, em função disso, como que você vê, por exemplo, a venda aí das empresas na SOCIM, qual a principal diferença em relação à venda aqui conscienciológica? Conforme eu digo assim, a diferença está não necessariamente excetuando o processo do paradigma, que a gente tem que entender que muitas pessoas fora da conscienciologia em si podem vivenciar o paradigma consciencial. Mas eu vejo que o processo básico, se a gente for pegar, é a intencionalidade cosmoética. Embora dentro da SOCIM, eu quero deixar isso, porque senão a gente cai para um outro lado de preconceito também. Dentro a pessoa pode ser um vendedor cosmoético dentro da SOCIM. Então, eu lembro sempre uma situação que me marcou demais, que foi a situação que eu conhecia conscienciologia. Eu estava prestando serviço para uma operadora de telecomunicações, onde eu representava um fabricante de equipamentos de telecomunicações. E eu tive a oportunidade de testar esse produto em laboratório, onde eu descobri um problema no produto. Eu já havia passado um orçamento para essa operadora de telecomunicações sem saber daquele problema. E quando eu descobri o problema em laboratório, eu teria que dobrar o orçamento, porque ao utilizar uma determinada funcionalidade daquele aparelho, a capacidade diminuía a metade. Então, o que aconteceu na época? O fabricante virou, eu descobri, falei com um representante do fabricante, ele disse, não conte, só fale depois que vender. Eu falei assim, de forma alguma eu vou fazer isso. Eu vou comunicar o fato agora à diretoria da minha empresa. Falei com o diretor da empresa, o ocorrido, e ele jogou a responsabilidade para mim, e eu falei assim, eu vou pegar o telefone agora e vou ligar para a operadora. E liguei para a operadora, expliquei para a pessoa responsável, e falei, olha, eu vou ter que te reenviar todos os orçamentos, vai custar aproximadamente o dobro do que estava previsto, e por favor aguarde. Refiz todas as propostas e enviei. Passaram alguns dias, eu recebi um telefonema dizendo, olha, nós já tínhamos encerrado o processo de testes, mas nós vamos incluir vocês também em função de toda a confiabilidade que está sendo passada. E foi nesse teste que eu conheci o professor Frederico Gani. Ele foi escalado para fazer o teste e eu acabei conhecendo a conscienciologia aí. Então, veja, a gente é testado no processo de cosmoética o tempo todo. Então, não é o fato da pessoa, eu não conhecia, não trabalhava com energia, não conhecia as ideias da conscienciologia ainda, mas a cosmoética está lá. Então, é interessante a gente saber a diferença pela questão do paradigma, mas também entender que não existe diferença. A pessoa pode ser cosmoética em qualquer ambiente, independentemente da conscienciologia ou não. Tá, ok, obrigado, hein? Igor, primeiro eu queria te agradecer pelo verbete. Aqui, Patrícia, aqui no B. Oi, Patrícia. Sou testemunha dentro do IPC de quanto o seu trabalho com vendas interassistenciais tem sido bastante profícuo. Eu queria que você esclarecesse essas duas técnicas, últimas técnicas da tecnologia na página 51. Expande para a gente um pouco isso, por favor. Seriam, se eu estou entendendo aqui, as técnicas autoconsciencioterápicas, essa a gente já abordou. Essa você já falou. As profiláticas. As técnicas profiláticas aplicadas à logística dos produtos conscienciológicos. São as duas últimas, né? Bom, a primeira é o seguinte, dentro desse artigo que eu estava me referindo aí, que a gente vai apresentar no SCP-2, a gente vai apresentar lá 3 técnicas da área de logística que são profiláticas. Basicamente é o seguinte... Eu estou pedindo até aqui para a Fátima separar. A primeira é a técnica da estocagem de material. Então, a gente observa o seguinte, a gente tem vários cursos repetidos ao longo do ano, principalmente no IPC. Tem centros educacionais que tem
8, 10, 15, 20 CIPs. Então a gente pode estocar material para todos esses. Para que a gente comprar material, fazer kit de aluno a cada turma? Né? Então, se a gente tiver um planejamento de fazer um fluxo de caixa que permita fazer uma estocagem, e até uma coisa que eu vou levar para debate lá no simpósio lá do SCP-2 até que ponto as funções de logística e de vendas precisam estar a cargo de uma mesma pessoa, né? Então a gente está fazendo pesquisa em função de 110 perguntas de um documento que o professor Valdo fez e que caiu na minha mão 2 vezes, né? Que tem 110 perguntas a respeito do processo de vendas, né? O documento é palco elenco das técnicas de venda em Conscienciologia. Uma das perguntas que tem lá, que a gente está agora com dados para dizer que a nossa nota é baixa, tá? Porque a gente está fazendo avaliação nas 110 perguntas, estamos tirando estatísticas e guardando tudo, que é essa pasta que eu trouxe aqui, né? Uma das perguntas com nota baixa lá é se somos especializados no trabalho. Então eu também pergunto no curso quantas funções dentro do voluntariado a pessoa exerce. E a gente vê que as pessoas têm diversas perguntas, mas não vou sair do tema não, vou voltar. Então o que acontece? A pessoa não se especializa, faz muita coisa, então ela acumula também a função de vendas e a função de logística. Então ela tem que estar com foco no aluno e o foco na retaguarda do curso. Então isso muitas vezes atrapalha, a pessoa deixa a logística para a última hora e aí nós não conseguimos dar o foco adequado no desassédio do aluno, porque ainda estamos envolvidos com questões administrativas, né? Então as técnicas profiláticas justamente você antecipar tudo. Então a primeira que eu tinha falado é a estocagem de material. A segunda é antecipar toda a logística do curso. Então vamos pegar o exemplo do SCP-2, que aí a gente já abarca todo mundo. Fechar um contrato com o hotel, se possível 1 ano antes, 9 meses antes. Você vai comprar todo aquele material, compra 10 meses antes. A gente já sabe, já tem checklist de tudo, né? Então, essa questão, compra de passagens, definição da equipe de professores da equipe de campo, tudo isso pode ser definido com maior antecedência. Veja, você já está com as pessoas que você vai trabalhar ali conectadas, a TENEP já começa a funcionar, os amparadores já sabem com quem que eles vão contar. Então, a roda extrafísica, o mecanismo todo já começa a girar com muito mais antecedência. Isso é o processo da desperticidade, da antecipação. E a terceira é a antecipação da própria logística pessoal. Então, se eu vou participar daquele curso, eu me inscrevo mais cedo. Se eu sou professor de determinado curso, vou atuar na equipe de campo, eu compro minha passagem mais cedo, eu faço minha reserva adicional no hotel mais cedo, eu defino quais os cursos que eu vou participar mais cedo, né? Então eu tento, por exemplo, na época, hoje eu faço bem menos curso do que eu fazia, hoje eu priorizo dar curso, né? Mas assim, na época que eu cheguei na Conscienciologia, que eu fazia bastante curso, eu sempre fazia um planejamento, que eu sempre faço ou no final de dezembro ou início de janeiro, e eu definia aquilo que eu ia fazer e procurava me antecipar. No próprio SCP-2 você acompanhou isso, que eu defini em janeiro, comprava todas as minhas passagens em janeiro, de quais SCP-2 eu ia participar, né? Então, quando pude, eu resolvi fazer isso nesse sentido da profilaxia. A técnica do conscienciograma, por quê? Nós, dentro desse curso Vendas Interassistenciais, nós fazemos essa pesquisa de 110 itens e a gente percebe o seguinte: nós precisamos medir nós mesmos, em primeiro lugar, está aí o conscienciograma, e se nós não tivermos essa base do contato com o conscienciograma, você observa, às vezes, em determinado grupo de voluntários, uma dificuldade de enxergar as questões institucionais, ou seja, de fazer uma conscienciometria grupal, de como é que está o nível grupal. Então, por isso que nós fazemos o curso inteiro com medição, com dado, porque aí, inclusive, o curso gera um produto grupal, né? A gente sai de lá com um produto, que a gente, na verdade, tem que fazer a venda ali das ações, né, que são as ações para melhorar o que foi diagnosticado. Então, tem uma dinâmica que é muito interessante, porque nós analisamos em 9 categorias: clientela, logística, venda, vendedor, cenário, que são, vamos dizer assim, as categorias de situações de venda que o professor Valdo escreveu nesse documento. Então a gente dá uma nota para cada uma dessas categorias. Então o grupo tem uma atividade ali que ele recebe todas as estatísticas já levantadas, ele sabe qual é o trafor, ele sabe qual é o trafar dentro do cenário, né? E aí ele tem que propor ações. Esse é o produto que ele vai vender para o resto da equipe que está ali. Então ali a gente observa conscienciometricamente todos os mecanismos que sabotam a venda, que tanto ajudam quanto sabotam, mas principalmente o curso tem mais um foco mesmo no que a gente precisa melhorar, no trafar, eu não nego isso,
a gente puxa aí pela maturidade de enxergar e querer resolver, mas fica ali, claro, os mecanismos que no dia a dia sabotam o processo de venda. Então, eu posso trazer algum exemplo, vou pegar um exemplo aqui da turma de São Paulo, onde tinha uma nota baixa em logística. Uma nota baixa em logística, eu, pelo menos, observo uma relação muito grande com o epicentrismo de trabalho, que é aquela pessoa que pega e faz acontecer, porque é um trabalho muito operacional, então a pessoa tem que ser homo sapiens agens, né? É aquele mulher de ação, homem de ação. E a gente fez uma pergunta lá, olha, quem aqui quer ser epicentro consciencial aí algum dia, lá do ECP2 e tal, e um monte de gente levantou a mão. Aí depois eu fiz a pergunta, mas quantos aqui são epicentro de algum trabalho? Né? E aí poucos levantaram a mão. Então veja, é conscienciometria pura. O que está faltando aí? Conscienciograma. Né? A pessoa começar a fazer mais autoteste conscienciométrico para poder identificar isso no seu caso pessoal. Beleza, parabéns. Igor, parabéns aí pelo verbete. Realmente aí você vivencia muito do que você está colocando aqui, né? Então isso é muito interessante. Mas a minha pergunta é o seguinte: você tem uma base árabe, Habib. Você comentou ainda há pouco uma questão da identidade interassistencial, quando você estava falando de uma das técnicas. E a gente sabe que, historicamente, os árabes, principalmente aí a questão dos fenícios também... Tem uma barba de turco, tem né? Uma... Oi? A barba de turco, com bigode. Tem uma relação justamente com as vendas, e é muito interessante você hoje ser especialista em vendas aqui dentro da Conscienciologia. Mascate, que chama. Mascate. Então, eu queria que você pudesse fazer essa relação. O que você vê disso do seu passado, da sua raiz, e agora essa situação de trabalhar com venda assistencial? É muito interessante. Não, a minha resposta seria se precisa realmente responder, né? Que é bom é o seguinte, você está falando as 110 perguntas, mas ele não perguntou para mim, perguntou para você. Tem nada que ver com isso. Não, eu acho que assim, tá na cara, tá nas energias, tá no nome, e acho que a gente tem que fazer assumir essa condição e trabalhar aí para assim, usar a experiência do passado, aproveitar tudo que a gente tiver para burilar isso cosmoeticamente. Acho que essa é a proposta do trabalho, mas não acho que um erro que as pessoas às vezes cometem com relação ao processo do passado é acabar tendo uma visão preconceituosa daquilo. Eu acho que... Sim, mas olha, só para te ajudar. Tudo é venda. Eu sou judeu e você é turco. Tá certo. Aí dá tudo certo. Mas... Tudo é um processo de venda. Acho que tem que aproveitar as experiências do passado. Com certeza isso daí ajuda muito no processo. Nem tudo, né? Nem tudo está perdido, né? Vamos aproveitar tudo e colocar a cosmoética em cima que a gente vai longe. Não, porque é bem interessante mesmo isso. Num grande número de empresas de todo tipo, as pessoas mais importantes lá dentro são os vendedores. É o que sustenta. Sem isso, a empresa é o setor mais sério, top. Assim, complementando isso, eu vejo assim, trabalhar com venda é fazer desassédios. E eu até valorizei muito a questão aqui do parapsiquismo. Eu acho uma coisa que ajuda demais o parapsiquismo é a venda, porque você está em contato direto com o assistido. Agora, você pode estar certo que ele foi fenício. Tá certo? Mas a gente falando assim defasa tudo que faz muito tempo. Defasa, né? Mas, Valdo, é interessante para esse estudo de caso, do ponto de vista da identidade, da linha dele de proexis também e tal, né, de diretriz assistencial, de pegar isso, quer dizer, vem o passado e utilizando isso tudo a favor mesmo. Tem também uma rede de lanchonete, né, Habib? Tem? Habibs. Agora, se você me permite expandir um pouco a tua pergunta, é o seguinte: a gente está pegando aqui um setor que é a venda, embora já tenha falado aqui anteriormente, todo mundo é vendedor dentro da empresa. Mas a gente pode expandir essa questão a abordagem que a gente está dando aqui para a venda, a gente pode expandir ela para qualquer setor. O que eu vejo assim, que hoje o voluntariado pode... há uma confusão às vezes entre voluntariado e amadorismo. Né? A primeira vez que eu trouxe essa ideia foi em 2006, a gente não conseguiu implantar isso, e cosmoeticamente o grupo disse, olha, nós não... É aquilo que eu falo, tudo tem uma gradação, tem que ir aos tempos.
O mais difícil, além do processo de venda, foi a política. Só agora que a gente está começando a entrar. Outra preconceito. E é justamente essa questão. Então, assim, durante o Congresso de Empreendedorismo em Manaus, eu consegui ter, para mim foi claramente inspiração de amparador isso, porque eu comecei a pensar lá na frente no processo do Estado Mundial, onde ao responder uma pergunta, eu falei o seguinte: vamos pensar, você não pensa só no setor de venda, mas pensa na parte profissional de emprego. Dentro do Max Mecanismo, não tem desemprego, gente. Se a pessoa quer fazer assistência, a condição nosso de desemprego socioeconômico é um processo do egoísmo humano. Se você, um dos pontos que o professor Valdo colocou no documento dele, que foi a comissão, isso é um tabu para muita gente dentro da CCC ainda. Ela se sente envergonhada porque ela ganha alguma coisa vendendo o produto da Agora, pessoa. nós, como interassistentes, temos bônus o tempo todo. É isso que eu ia falar. Então, que é a comissão. Exatamente. Então a gente ganha o tempo todo. Então, aí a pessoa se sente, ela praticamente, às vezes ela cai numa situação de banalizar o produto, praticamente pedindo um favor para a pessoa comprar aquilo. E veja, então a gente está sentado num pote de ouro, como o professor Valdo fala, e estamos... Pois é, não. Né? E nós recebemos o 13º todo mês. É. E aí, que é essa condição... Isso é terrível, a gente ver isso. Então, o que eu falei lá no Congresso? Falei assim, ó, não existe falta de verba para pagamento dentro do processo assistencial. Não existe. Não existe desemprego, não existe falta de verba. É a perfeição. O argumento é perfeito. Isso agora, é muito sério. Se de articular esses vendedores e essas vendedoras aí, tá certo? Quanto mais eu falar nisso... Então, eu comecei a pensar o seguinte, a AIC, gente, é a célula do Estado Mundial, porque quando a gente entender esse processo e realmente valorizar a informação que a gente tem, e a gente vai começar a reformular o modelo socioeconômico. A gente vai começar a entender a dificuldade financeira em alguns departamentos, você vai entender tudo isso aí. É tudo um processo de assistência, de reciclagem, que é o combustível. Né? Se a gente tem um grupo, por exemplo, que está em dia com a autopesquisa, ele está reciclando, né? A gente entende que isso é um esforço e tem que entender os times diferentes de quem chega, de quem já é mais veterano. Mas se o grupo está em dia, ele está caminhando, chega aluno, porque a lógica que eu entendi nessa condição é o seguinte: o amparador traz o assistido para aquelas pessoas que têm o que dizer para ela, que já fizeram a reciclagem que ela está precisando. Esse é que é o processo da venda. Por isso que eu falei a questão da técnica autoconsciência terapia. Se o vendedor está lúcido para as temáticas assistenciais do curso, ele começa a enxergar todo o trabalho voluntário de uma perspectiva extremamente rica e totalmente diferente. Ele começa a se sentir grato o tempo todo pela oportunidade que ele tem. Sobrepaira tudo. É isso aí. Está certo. Agora, esse aí é um dos assuntos mais, vamos dizer, explosivos que tem das nossas situações, para o povo entender. O povo não é só primário, não, eles são muito empiristas, entende? Eu entendo perfeitamente. São empíricos. Aqui em cima no ar, o senhor falou há pouco sobre o pagamento, o senhor pode falar mais? O sobrepairamento é o seguinte: a hora que a pessoa começa a dominar o contexto, ela fica equidistante daquilo, como se tivesse a side, na lateral, urubu-servando, sabe, as coisas do ambiente, do holopensene. Com isso ela sobrepaira, ela fica por cima, procurando ajudar, fazendo assistência. Esse é que é o sobrepairamento cosmoético evolutivo das coisas. Agora, ele aqui, ele está fazendo abordagem a um tema crítico, difícil, que ainda não é bem entendido. Pior é isso, não é bem entendido. Então, veja, e é um processo, quando eles entendem, o negócio ainda é muito superficial, empírico, rudimentar, grosseiro, de modo que ele está sobreparando, porque ele está com a visão exata. A abordagem está perfeita. Pois é. Agora, ajuda a evolução, você está entendendo? A evolução pessoal e grupal. Esse aqui é o caminho. Agora, é muito bom esse verbete dele, como diz aí o nosso amigo lá de Curitiba, está perfeito os detalhes, a coisa toda que você mexeu.
Em 7 páginas, você trabalhou bem nisso tudo. Agora, você tem experiência da coisa, você já sofreu o negócio na pele, você sabe como é que é. Isso é muito importante, a vivência. Tá, na paradoxologia, ele fez vários paradoxos, estão todos perfeitos. Eu achei muito bom. Não sei se você poderia até comentar esses paradoxos. Você podia comentar esses paradoxos, eu achei muito bons mesmo. Bom, a venda paradoxal da palestra pública gratuita, porque, como o professor Valdo disse, as pessoas às vezes não entendem bem o tema. A venda não necessariamente implica num valor monetário, que é o preço de um produto. Né? Então, mas você está vendendo ali uma ideia, você está vendendo uma postura, você está vendendo evolução, né? Evolutividade. Então, nós vendemos a presença na palestra pública gratuita, independentemente de ter um valor monetário associado. O paradoxo de toda informação evolutiva, a venda está, a rigor, disponível gratuitamente o tempo todo. Esse é o processo do parapsiquismo, né? Quer dizer, o cosmos está aí, está tudo aí, a questão é a gente captar, né? Se esforçar aí para aumentar o nível de lucidez, mas está sendo vendido aí todo o tempo, só que às vezes a gente não tem o quê? Parapsiquismo para comprar a informação. O paradoxo do exemplarismo silencioso constituir verdadeiro discurso de venda aos mais percussientes, porque a base da venda interassistencial, tarística, é o exemplarismo. Então, quando a pessoa faz uma conduta e às vezes essa conduta é apenas uma postura, um posicionamento, e às vezes ela não fala literalmente nada, né? Ela já vendeu ali uma reciclagem enorme pela coerência dela no comportamento ao longo do dia a dia. Então ela está vendendo ali aquela postura, aquele nível de maturidade mais avançado, que quem for mais percussiente vai notar que, apesar de não ter ouvido nada, muito foi dito com aquele comportamento, né? O portfólio farto de produtos criando o paradoxo da escolha. Isso a gente já vivencia hoje na CCCI, né? Então a gente tem hoje uma quantidade de cursos enorme, agenda aí de intercooperação lotada, e então gera o paradoxo da escolha. O que é o paradoxo da escolha? Tem até um livro com esse título, que é o seguinte: se você tem mais opções, é melhor, concorda? Mais chance de ter uma opção que se adeque mais à sua necessidade. Por outro lado, há uma dificuldade que surge, que é: como é que eu vou escolher diante de tanta coisa? Esse é o paradoxo. Economia de bens. A Adriana está complementando aqui. O paradoxo de aplicar a lei do maior esforço para cumprir a meta de vendas estabelecida e, ao mesmo tempo, colocada em segundo plano na assistência. Era aquilo que a gente estava falando da isenção da postura de informante, né? Eu tenho que pagar as contas, eu tenho que cumprir as metas, mas a pessoa que está do outro lado do telefone ou na minha frente, ela não tem nada a ver com isso. Nós temos que, na hora da venda, entender o seguinte: nesse contexto, para essa pessoa, o que é melhor? Fazer o curso? Qual curso? É da minha IC? É de outra IC? Eu, em vez de oferecer um curso do instituto, eu vou dar o telefone da OIC? Então, esse sentimento de pertencimento ao cosmos em primeiro lugar, ou seja, as necessidades das consciências em primeiro lugar, para depois pensar na conscienciologia, para depois pensar na sua IC, para depois pensar no seu setor, né, e por aí vai. A gente tem que ter isso, eu acho que o tempo todo, né, quando a gente interage com alguém. Então é essa condição aí, mas ao mesmo tempo você vai dar o sangue enquanto você tiver energia para que aquela meta seja cumprida, sem com isso transferir essa responsabilidade para quem está do outro lado. Ok? A gente não pode transferir a responsabilidade da IC. Igor, Melissa. Isso então tem a ver ali com o que você colocou na fatologia, na 9ª linha, o ato de abrir mão da venda do produto em função da real demanda do assistido. Exatamente. E em seguida também o ato de entrar em contato para divulgar determinado produto e vender outro, indicar outra IC, inclusive, né? Exatamente. Tendo visão de conjunto. Eu fiz isso várias vezes aqui no SCP-2, onde acabava encaminhando a pessoa para a complementar. Era o que eu sugeria para a pessoa fazer. Eu tenho um artigo aqui que eu queria pegar. Eu vou pedir para procurar, depois eu volto quando abrir um espaço, mas são situações que a pessoa que tem a postura de informante isenta, ela tem que entender. Eu vou ver se eu lembro de cabeça aqui, mas uma o melhor para essa pessoa é não fazer o curso, porque às vezes ela não tem pré-requisito para isso. Se você botar lá, vai dar problema. Ela não vai suportar ali a pressão de reciclagem, que ela ainda precisa estar fazendo cursos menos avançados.
Esse é um ponto. Então, a pessoa entende isso com tranquilidade e ela tem essa informação. Se ela estiver bem conectada, ela vai receber essa informação muito claramente. A outra situação é o seguinte: o curso que ela deve fazer é outro. E tem uma terceira que eu estou tentando lembrar aqui, que é o seguinte: você sente que a pessoa vai fazer a próxima turma. Então isso foi muito interessante. Eu me lembro de 2 pessoas aqui que não fizeram esse CP2 e eu senti que não era. Eu falei, deixei, está tudo certo. Elas vão vir em 2010, as 2 vieram em 2010. E eu fiz o CP2 em 2010, as 2 estavam lá. Então, com 1 ano antes, eu tinha informação de que elas só chegariam em 2010, que agora não adiantava forçar a barra, porque estava além do limite que a pessoa conseguia fazer de reciclagem para ela poder estar nessa turma. Então, assim, é como eu estava falando, a experiência é riquíssima e de acompanhamento, né? Quer dizer, aquele trinômio da assistencialidade, você tem a oportunidade de vivenciar isso muito claramente. O respeito pelo nível do outro, pelo momento do outro, né? Isso, pelo nível, pelo contexto, pela situação, tudo mais. O Igor, a Lúcia aqui atrás. Na fatologia ainda, a evitação do autofracasso deslocado, o que é que você quis dizer? Essa a gente já respondeu, mas a gente repete aqui, que é o seguinte: às vezes você faz um esclarecimento e você não pode ter o mito de querer agradar a pessoa sempre. A assistência não significa agradar. Os nossos verpões, a gente estava agora numa situação lá em Salvador em que as pessoas falaram assim: mas isso vai causar polêmica. Eu falei, a conscienciologia é polêmica pura. Então, se você tiver receio de causar polêmica, o problema é você causar polêmica inútil, que é você ficar tendo discussão, querendo ter razão, um provar para o outro que está certo. Isso é polêmica inútil. Mas a conscienciologia é polêmica o tempo todo. A gente está subvertendo todos os convencionalismos da SOCIM. Então, a verpom que você está divulgando através de um produto, ela é polêmica. Então, isso às vezes pode causar na pessoa que está do outro lado determinada turbulência. A ideia, se eu não me engano, o professor Paulo até escreve isso no manual da TENEPS. Tem uma página lá que tem isso daí bem claramente, que é o seguinte: vai causar uma turbulência que é momentânea, mas depois ela vai assentar. Agora, por que eu escrevi isso daí? Porque pelo fato de você ter que confiar ali enfim, toda a situação, no seu potencial e nos amparadores, você tem informação, vai passar, espera que é normal, vai passar. E aí eu comecei a acompanhar os casos, e muitos desses casos, após o curso, a pessoa vinha falar comigo. Então, veja, ela ficou às vezes até um pouco irritada, mas depois você percebia nas energias que estava tudo expandido, e a pessoa às vezes chegava ao ponto de verbalizar: ainda bem que você insistiu. Então eu resolvi colocar essa questão do autofracasso deslocado nas vendas aí, porque muitas pessoas caem nesse tabu. Então ela começa a fazer o telemarketing, na 5ª sessão ela já está totalmente engolida e autoassediada, porque causou uma turbulência lá no primeiro caso. E aí ela, poxa, a pessoa fica chateada, então não sei o que, será que eu fiz alguma coisa de errado? Aí começa a entrar num autoassédio, entende? E isso causa problema e prejudica o resto do trabalho, e as outras pessoas, às vezes, que não tem nada a ver com isso, entram na onda. Então tem que ficar esperto. Nesse caso é importante dar uma parada, se isso acontecer, para refletir, limpar o ambiente antes de começar o próximo trabalho. Então o professor Valdo estava ressaltando a questão aqui do empirismo. Então, e o Losch que colocou a questão da interassistência, da identidade interassistencial, né? Então, o que eu tento puxar dentro do voluntariado, desde que eu entrei, é a questão do profissionalismo, né? O fato da pessoa ser voluntária não quer dizer que não tenha que ser profissional. Essa é a falácia que está por trás dentro desse que sustenta esse empirismo. Então, quando eu quis trazer a ideia em 2006, muitas das justificativas a ideia era de criar cursos de qualificação de voluntariado. Então, a pessoa transformar a experiência que ela tem naquele setor e criar capacitação dentro da empresa, treinar outras pessoas para ela poder fazer aquele setor crescer e poder dar um link direto entre a função dela no voluntariado e a autopesquisa multidimensional, né? E o discurso era esse: que absurdo, eu vou pagar, eu já faço trabalho voluntário, eu vou voluntariado, eu vou pagar para fazer um curso de qualificação de voluntariado. Aí eu virei para a pessoa na época e falei o seguinte: mas vem cá, você paga para fazer qualificação docente. Qualificação docente, docência é voluntariado. Por que você paga para fazer uma qualificação docente, mas você não pagaria para fazer um curso de qualificação do trabalho administrativo? Nesses casos eu tenho um problema de vivência terrível. Eu sempre doei meus livros todos, aquilo definitivo, cada edição.
Agora, depois eu fiz o Centro da Consciência Contínua, que o povo me pediu os livros, eu tinha que dar. Então eu comprava meus livros que eu tinha dado e dava de novo. Então essa segunda doação, os amparadores me falavam, essa tem o valor acima de duplo, é mais de 200%. Isso aí é uma coisa impressionante. Pensem bem nisso. E é uma sutileza, ninguém vê. Entende? Você tem que vivenciar o processo. Mas você entendeu aí, Lúcia, essa questão aí da docência? Por quê? Porque docência dá status. O Igor, eu estou fazendo uma pesquisa lá nas pastas de voluntariados e ONG, e desde 2004 já um grupo de profissionais se voluntariaram a profissionalizar o voluntariado das ONGs para eles poderem trabalhar direito. Vem dentro dessa sua ideia de fazer esse curso, que eu acho que é uma excelente ideia para um itinerante aí para todas as unidades. Muito boa, deve levar para frente. Obrigado, e eu quero destacar uma questão que você colocou, o seguinte: essas pessoas estão na frente porque elas vão qualificar os assistentes, então elas estão trabalhando dentro de um atacadismo. Melhor coisa que você faz é fazer curso sem excluir a outra condição, mas se a pessoa puder fazer curso para qualificar voluntário, ela está trabalhando diretamente com o intermissivista, com o assistente. Então o desafio é maior, mas a comissão é maior também. Criar um voluntário técnico, né? Não amadorista. O Igor, Osvaldo aqui acima no ar. Eu concordo totalmente com estes últimos conceitos que você está vertendo a respeito do profissionalismo no voluntariado. Nós estamos vendo pelos níveis de investimentos e pelos níveis de obras que nós estamos encarando agora, que isso vai em aumento para todos nós. Ou seja, tudo o que está aparecendo, tudo o que nós estamos fazendo, está levando a que justamente cada vez tenhamos que nos profissionalizar mais para poder gestionar tudo aquilo que nós estamos empreendendo agora. Então, nesse ponto, concordo totalmente contigo, e é justamente a tendência que nós estamos tendo. Eu gostaria de que você expanda justamente uma coisa que está diretamente vinculada com todas essas questões de empreendimento, que é o dinheiro. Na mitologia, por favor, expanda o conceito no primeiro dos mitos, que diz: os mitos de cunho religioso, desqualificando a relação da consciência com o dinheiro. E, por favor, relaciona isso com a consciência miserere. A relação é total. Então, os mitos de cunhos religiosos, um deles a gente já citou aqui, que para mim é o principal, que é a religião visa, se você pegar a essência, tirar o corpo fora da responsabilidade evolutiva. Então, eu vou terceirizar isso. Aí você vai entender o processo da culpa, vitimização, guru e por aí vai. Mitos, né? Santos e Deus, e enfim, e por aí vai. Jesus Cristo e tudo mais. Então, como a gente estava colocando aqui, o Pedro fez uma pergunta no início, que foi as responsabilidades por trás da venda. Então, o vendedor, ele tem que ter muita responsabilidade, porque ele está vendendo alguma coisa que outra pessoa vai consumir. Então, ele tem que entregar, tem que dar garantia, tem que honrar um prazo, tem que fazer um preço adequado, ele tem que fazer serviço de atendimento ao cliente, garantia, tudo por aí vai. Do ponto de vista multidimensional, ele tem que dar exemplo, que essa é a maior responsabilidade, que é o processo da TARES. Então, veja, os mitos de cunho religioso vão tirar o corpo fora da responsabilidade, e a gente entende que tem, a gente observa, na verdade, quem tem um padrão religioso mais arraigado, né, que ainda tem esse processo dentro da CCC, que faz parte do nosso passado, isso é compreensível, e nós estamos fazendo esforço para sair dessa. Mas aquela pessoa que ainda se encontra numa condição mais arraigada, o que a gente observa? Ela tem dificuldade de voluntariar na venda, aí começam as fugas. A primeira delas é o seguinte: eu costumo fazer essa brincadeira aí, alguns não levam muito na brincadeira, mas a gente começa a mudar os nomes. Então, por exemplo, telemarketing. Vou pegar o caso do Instituto. Começa a ter dificuldade em usar a palavra telemarketing. Então, vamos inventar nomes novos. Contato telefônico assistencial. Eufemismos. Né? Eufemismos. Então, assim, tem pior, que é, como a gente passou a usar mais a palavra interassistência, aí ficou CTI. Que é um termo que totalmente inadequado, porque CTI quer dizer outra coisa, né? Dentro da medicina. Então, veja,
a gente precisa dizer que está fazendo assistência para se sentir bem. Entendeu? Então, assim, é telemarketing, gente. Não é contato telefônico assistencial. Eu posso falar aqui com a minha mãe e ter um contato telefônico com ela e acontecer assistência. Eu não liguei para ela para oferecer nenhum produto conscienciológico. Então, se eu estou pegando o telefone para vender algum produto, é telemarketing. E qual que é o problema? Né? Em algumas ICs a gente observa isso, em outras não. Né? Então, a gente observa as diferenças dos diferentes grupos de dificuldade em lidar com esse tema. Outro cunho religioso é o processo do dinheiro. Então, por exemplo, a pessoa vai oferecer lá um CIP a 300, 400 reais. Gente, é um curso baseado num tratado que levou 19 anos para ser escrito, sob experiência fora do corpo, onde a gente tem ali 20 aulas teórico-práticas, e às vezes a pessoa oferece aquele curso banalizando, né? Olha, 300 reais, olha, mas se você quiser, você pode fazer uma proposta. No primeiro contato a pessoa fala isso. No primeiro contato, veja, a gente não está nem aí, a gente não está pensando em dinheiro, a gente sabe disso, quem está dentro da comunidade, nosso objetivo não é lucro financeiro. Mas veja, a gente tem que dar a oportunidade da pessoa ter dignidade, dela usar um pouco o dinheiro dela para priorizar a evolução. Entendeu? Então, praticamente a pessoa faz um contato onde ela está, por favor, compre esse produto e me ajude. E eu acho que isso aí, eu acho, sinceramente, que não é honrar o processo da paraprocedência. Eu acho que essa atitude, ela não condiz com o valor que os amparadores dão para tudo que a gente faz aqui. Eu acho que isso, quem está dentro dessa condição, eu acho que vale a pena fazer uma reflexão profunda, numa boa, vamos dizer assim, levar isso para a autopesquisa, porque tem cura. O verbete pode se confundir com faixa de pano com que se cobre os olhos do botequim, porque é usado o termo SOCIM ainda patológica lá fora, uma vez que nós pertencemos a SOCIM, quer queira ou não. Eu acho, em parte, a venda para vendar os olhos, aí eu acho que existe esse termo, essa outra acepção, mas não é a que a gente está utilizando. Eu acho que está bem claro. Eu acho que você tem um. Não, a definição fala bem claro. Tem um antagonismo aqui que, sim, em algum lugar eu botei. Eu acho que eu botei venda. Aqui está o objetivo de ofertar produto conscienciológico. Já está bem claro. Agora, eu concordo com o que ele falou, e foi falado aqui na tertúlia mais cedo. A pessoa pode fazer uma venda interassistencial independentemente do contexto da conscienciologia. Então, a abordagem que a gente está dando aqui do tema, ela é cosmovisiológica. Porém, na definição, é cosmovisiológica e inclui esse caso que você está citando. Eu até citei um exemplo pessoal meu aqui, antes de conhecer a conscienciologia. Agora, o posicionamento que a gente está dando aqui dentro da definologia é a informação evolutiva prioritária. E dentro desse caso, há um posicionamento bem claro aqui com relação ao processo da conscienciologia. Se você achar outro lugar, você me avisa. Fatologia, página 50, sexta linha de cima para baixo. O primeiro desassédio dos cursos de conscienciologia. Poderia ampliar esse fato com exemplos? Pois quando tive a oportunidade de participar na venda de um curso do CIP, percebi que o primeiro desassediado fui eu. Então ele interpretou, acho que da maneira mais precisa, né? Você interpretou da maneira mais precisa o primeiro desassédio, porque aquele que quer fazer assistência é o primeiro a ser assistido. Então você está aí, você foi mais, teve mais hiperacuidade do que eu quando eu escrevi isso daí. Eu estava pensando, na verdade, no primeiro desassédio da pessoa que está chegando, porque a gente observa na maioria dos casos há um desassédio que ocorre até a pessoa chegar naquele curso. A gente está citando o primeiro porque o setor de vendas é o que vai ter o primeiro contato, na grande maioria das vezes, com aquela pessoa. É fato, nem todos podem frequentar os cursos e se deslocar para outras cidades por questões financeiras, profissionais ou familiares. Gostaria de sugerir cursos online que pudesse atender às necessidades de pessoas com essas dificuldades, já que a modalidade EAD, educação à distância, é mais econômica e viável para muitos. Nada substitui o contato pessoal, mas creio que o conhecimento poderia ser mais facilmente compartilhado. O que você acha? O Losch vai falar alguma coisa antes aqui, depois eu complemento dentro do tema.
Olha, hoje já existem vários cursos na modalidade EAD, ensino à distância, em diferentes instituições hoje da Conscienciologia, inclusive verbetes, por exemplo, verbetografia tem já à distância também. Nós temos na Apex, que é voltado para programação existencial, um curso que é o Introdução à Programação Existencial, se eu não me engano já está na sua 5ª turma em EAD. Então, vários cursos... Oi? O pai, além das tertúlias, obviamente, né, mas a pessoa aí já está participando, mas vários desses cursos que já são oferecidos na modalidade ensino à distância. Especificamente em relação aos de ProExis, se a pessoa estiver interessada, pode acessar o site www.apexinternacional.org, tá? E o professor vai colocar aqui mais algumas coisas, professor Igor. Dentro do Instituto também a gente está fazendo um trabalho lá dentro de tecnologia da informação, então uma parceria com o setor técnico-científico, e o Instituto também vai começar a lançar cursos à distância, né? E basicamente é isso. Se tiver mais alguma coisa, complemento depois. No momento atual, estou me estruturando financeiramente para ter flexibilidade e ação com o objetivo de trazer a Evolucim para o Rio de Janeiro. Na semana passada, fiz uma exposição dos produtos no qual trabalho. Uma senhora entrou no meu estande e tivemos uma empatia grande e conversamos sobre educação. E ela faz parte de uma cooperativa em Recife sobre trabalho do empreendedor artesão mineral e é psicopedagoga. Falando da Conscienciologia e crianças que estão ressomando no momento atual. Nesse momento senti banho de energia e tive o insight de que essa senhora seria intermissivista e poderá dar uma colaboração na sua terra natal. Trocamos os nossos telefones e fiquei eufórica com esse acontecimento. Ao voltar para o Rio de Janeiro, durante a viagem, tive fortes dores de dente. Chegando, fui medicada. Logo depois, não consegui andar com dores na coluna. Isso tem algo a ver com as metas que tem que alcançar? Sim, mas esses são os altos e baixos da vida. Eu não estou vendo nada demais, não. Faz parte do serviço. Dor de dente é um processo que é bom e o dentista de tanto em tantos meses. Não é isso? E dor na coluna pode ser da viagem, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui, a Lúcia, aqui atrás. Você falou que a questão da chegada dos alunos, né? Que isso tem uma relação direta com a reciclagem do grupo. Quer dizer, se estiver tudo certo, o grupo está se interassistindo, a tendência é que os alunos cheguem. O que mais? O que mais você acha que dificulta a chegada dos alunos hoje? Então, basicamente dentro do curso nós temos 2 aulas temáticas. A primeira sobre paratecnologia de vendas. Então, é essa questão da profissionalização. É ser técnico, né? Procurar ser profissional. Então, ter informações consistentes. Por exemplo, a SUIC tem um sistema de informática lá, onde tem todos os dados. Os dados estão cadastrados consistentemente. Então, uma coisa que a gente observa agora, a gente está fazendo um trabalho de desassédio longo dentro do Instituto, e realmente não dá para ter pressa com isso, porque durante muitos anos o cadastro do IPCNet, que é o Sistema de Informação, até coloquei aqui na Estrangeirismologia, o ERP, né, ERP, ele está com informações, às vezes, não consistentes. Então, você vai tirar uma lista de alunos que possam ter um pré-requisito para fazer aquele curso. Vai sair errado se não tiver informação consistente lá. Se você não completou as presenças daquele aluno, se o sistema vai concluir que ele não concluiu, o sistema vai achar que ele não concluiu o curso pré-requisito, então ele não sai na lista. Então, são pequenas coisas que nós precisamos olhar para aquilo e dar valor, olhar para aquilo multidimensionalmente, pensar com profundidade. O professor Val estava ressaltando a questão da superficialidade. As pessoas às vezes banalizam pequenos procedimentos administrativos, mas, gente, eu costumo dar uma expressão que eu uso, é o seguinte: rabo sempre aparece. Não tem jeito de esconder. Se você colocou um erro lá no sistema de informação, aquilo vai ter implicação. Não adianta achar que o sistema é uma caixa preta. Então, o bom sistema é aquele que você não suja, né? É aquele que você mantém as informações consistentes. E aí as pessoas, um sintoma disso, por exemplo, é as pessoas começarem a falar mal do sistema. O sistema pode não atender e nunca vai atender 100% das necessidades de uma empresa, mas o principal problema não é esse. O principal problema é você usá-lo corretamente.
Então, eu estou começando falando de paratecnologia, mas de uma coisa básica. Mas lá a gente fala várias técnicas de vendas. Por exemplo, asepsia energética. Antes de fazer TMK, você enche o local de energia até você sentir que o campo está instalado, dominado por você e um amparador. Se você saiu com rebarba de uma ligação, você vai e faz outra ligação ou você limpa o ambiente? Né? Então, assim, você cumpre os horários que você se programou para fazer um TMK lá? Você cumpre seus horários de voluntariado? Então, todas essas questões são fundamentais. A gente falou aqui da isenção cosmoética, a gente falou da pesquisa da temática interassistencial do curso, para você entender que desassédio vai ocorrer com aquele reencontro, né? Isso é o processo da paratecnologia. Agora, um outro ponto que eu acho que é fundamental nas vendas é o processo da sinergia. Então, tem uma aula sobre sinergismologia dentro do processo de vendas. Por quê? Existem várias posturas dentro do voluntariado que a gente chega no curso, a gente identifica tudo com muita clareza. Então, tem algumas posturas lá que a gente identifica. Por exemplo, há uma dificuldade muito grande do nosso grupo em trabalhar com consenso. O nosso grupo é feito de ex-líderes na sua grande maioria. Então, todos querem colocar a sua opinião, eles querem que aquela opinião muitas vezes prevaleça, eles têm muita facilidade em encontrar aquilo que está errado dentro de um determinado contexto, aquilo que pode melhorar, né, os defeitos, vamos dizer assim. Então, nós precisamos entender o seguinte: consenso é um processo de abrir mão. Né? Consenso, porque às vezes a pessoa é o seguinte: alguma coisa é votada, alguma coisa é falada. Aí parece que todo mundo concordou, mas tem pessoas ali que muitas vezes ficam caladas, não dão sua opinião, e aí foi decidida determinada coisa. Ela fica antagônica num processo velado, que é a pseudo-harmonia, que já foi tema aqui de verbete. E isso mina totalmente o trabalho. Então, o que é o ideal? A pessoa chegar e falar o que ela pensa, participar democraticamente. E a pessoa confunde, aí de novo a outra falácia, voluntariado com uma falsa democracia, onde ela pode fazer o que ela quer. E ela esquece que ela tem o para-dever de dentro de uma instituição que é grupal, dela seguir as normas que estão estabelecidas ali dentro. Democracia não é isso, o Lodge está lembrando aqui, democracia é você poder participar diretamente do processo decisório, manifestar a sua opinião. Agora, uma vez decidida aquela opinião, você tem o dever de seguir aquilo. Entende? Então, não há democracia, gente, sem solidariedade. Se a pessoa não consegue ser solidária com aquele grupo, ela está com um problema de se encaixar dentro do maxi mecanismo. Então, vamos pegar um pouquinho de matemática aqui, pode ajudar. Eu não sei quem lembra aqui de soma vetorial, né? Soma vetorial, você tem aquelas setinhas todas lá e você calcula a resultante, né? Então, se você tiver uma seta querendo caminhar para cada lado, você vai ter uma resultante pequena numa direção aleatória. Mas se você tiver todo mundo mais ou menos alinhado, o vetor resultante ele tem um módulo significativo, ele tem uma grandeza significativa. Esse é o processo da sinergia, só que a matemática, como pequena que é, ela não colocou o fator multiplicativo aí, né? O ideal é que a gente devia multiplicar os módulos para ver o que é sinergia, que aí 1 mais 1 vai dar 3, né? 2 mais 2 vai dar 7, e por aí vai. Então, é isso que precisa ser entendido. Então, veja bem, você está num grupo, um tem opinião A, outro B, outro C. Às vezes o consenso vai ser opinião D. Ela pode ser opinião A, que era do fulano, a B, que era do Beltrano, e a C, que era do ciclano. Mas às vezes vai ser a D. Mas que essa D, todo mundo coloque o sangue para que a D dê certo, como se fosse a sua própria ideia. Essa é a maior dificuldade que a gente observa. Então, quando a gente faz a dinâmica lá, onde as pessoas vão vender as ações para os diagnósticos que foram levantados, a gente observa a plateia e você vê todos esses mecanismos sendo. Aquele que não fala nada, mas está danado da vida, que não é contra aquilo e tal, não sei o quê. Entendeu? Então a gente tenta trabalhar de uma forma cosmoética para fazer o desassédio naquela hora, para que as pessoas, principalmente, percebam os mecanismos atuando naquele momento, para que quando aconteça de novo no dia a dia, a pessoa, opa, está acontecendo aquilo, eu vou assistir em vez de assediar. Igor, eu estava vendo a ketologia e estou falando em geral, né? Isso, e também eu vejo na questão de quando vai se vender, por exemplo, um curso, existem casos aí que eu percebo que uma insistência demasiada para a pessoa participar daquele curso, né? Existe, por exemplo, no seio das ICs
se já existe ou se pretende fazer uma normalização sobre esses assuntos em questão principalmente de venda do produto, de cursos, porque que haja um direcionamento assim em termos de uma normalização maior seguida em todas as ICs, sei lá. Existe alguma coisa disso? Muito se fala, já se falou, já ouvi falar dentro dessa condição que você está colocando aí, já ouvi ideias de fazer central de telemarketing unificada, já surgiu ideia de unificar os nossos sistemas aí de informática, às vezes até vem perguntar para mim pela questão de trabalhar com tecnologia. A minha resposta ainda continua sendo a mesma. Eu acho que nós vamos ter que amadurecer para chegar nesse ponto, e como o professor Valdo ressaltou, e eu vivenciei também isso dentro do Instituto, tive que esperar 5 anos para conseguir falar desse tema sem causar um nível de repercussão que o saldo fosse negativo, né? Então, eu acho que nós vamos precisar amadurecer, e esse amadurecimento vai acontecer quando as nossas dirigências pensarem antes nas consciências, depois na CCCI, depois em todas as ICs, todos os organismos, para depois pensar na sua IC. Então, quando a gente chegar nesse ponto em 51%, acho que a gente pode começar a pensar em analisar, porque eu não digo que nós vamos ter que ser profissional aí também, analisar qual caso vai ajudar, alguma unificação, qual caso não vai ajudar. Mas eu penso que hoje o gargalo é nós sermos mais fraternos entre nós mesmos. Então, eu estava vendo na questão dessa etologia, se você colocou esses itens de 1 a 9, sem entrar no mérito de um específico, é porque eles existem aqui também no nosso meio, não é isso? Sim, esse verbete é totalmente experiência pessoal, tanto na SOCIM quanto na Conscienciologia, tanto que não tem aí referência, tá? Talvez até com, não sei a frequência, mas eles ocorrem, né? Talvez até com uma frequência grande, eu não sei porque não tenho experiência disso, mas você sabe mais. Então, aí a gente teria que pegar cada caso, a frequência, mas ainda existe, todos eles ainda existem. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui da reunionite, né? Então, por exemplo, quando a gente faz lá a dinâmica lá a gente passa o raio-x das 110 perguntas em 9 setores de vendas, e o objetivo do curso é gerar um planejamento estratégico de vendas interassistenciais. Então, o que a gente faz? As regras do jogo, vamos dizer assim, são o seguinte: a gente divide em grupos e a pessoa recebe. Dentro de um setor, por exemplo, logística, ou cenário, ou clima organizacional, ela recebe as notas a todas as perguntas. Então, dentro do clima, ela vai saber qual é o trafor do clima, qual é o trafar do clima. E aí ela tem um tempo para maturar e discutir em grupo o diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Por que a gente recebeu essas notas no clima? E aí ela tem 4 regras para ela propor ações corretivas, né? Que a ação tem que ser viável. Então, não pode ser um negócio que não dê para fazer, megalomaníaco. Isso surge, né? Vamos fazer um negócio mega aqui, que só para planejar o negócio você bota 1 ano. Não vai resolver. Então, ela tem que ser viável, do ponto de vista financeiro, tudo. Ela tem que ser prática. Por quê? A gente teve uma dinâmica similar na qualificação da CP2 em janeiro desse ano. E eu percebi no grupo em que eu estava, a gente caiu com a temática mega responsabilidade e ficou discutindo, não, porque a gente tem que ser mais comprometido com o voluntariado. Isso é uma ação teórica. Como é que você vai medir que você tem mais comprometimento no voluntariado? Você tem que colocar uma ação que seja prática. Então, por exemplo, se falta gente para fazer o telemarketing, então vamos melhorar o nosso nível de comprometimento e ação. Isso não serve, nós vetamos essa ação no ano. Então, o professor desse curso ele tem que ter um nível de coerência para não ser conivente com ações, vamos dizer assim, espúrias como essa, quer dizer, é auto-engano. Então, você tem que fazer o quê? Uma escala e cumprir a escala. Todo dia tem que ter gente aqui de 7 às 10. Isso é uma ação prática. E ela é mensurável. Então a gente coloca esses critérios. Ela tem que ser viável, prática, mensurável, porque a gente tem que colocar uma ação que depois daquele prazo que foi colocado e do responsável que foi nomeado, nós possamos medir. Aquilo foi feito ou não?
Se for uma ação daquele tipo, você nunca vai conseguir medir. Vai medir o comprometimento das pessoas. Não tem o comprometimetômetro, né? E tem um quarto item que é importante, que é ser objetiva. E esse é um termo que às vezes a gente vê que tem distorção no entendimento da palavra objetivo. Então, vou citar um exemplo aqui lá de Salvador. A gente estava dando o curso Vendas Interassistenciais lá e a gente observou que a sala era inadequada. Ela não estava bem limpa, o espaço era hiper ultra apertado. E aí, dentro da dinâmica, o grupo que caiu com a parte do cenário começou a falar o seguinte: olha, vamos então fazer uma escala para limpeza, vamos contratar uma faxineira. Então, trabalhando sempre na superfície do problema. E a gente começa a dar respeitando ali o momento que o grupo é soberano para decidir, mas a gente, até um certo ponto, a gente instiga ali, né? Provoca. Veja, não é o caso da gente pensar numa outra base física, né? Só sei o seguinte: eles saíram de lá com uma ação de mudar em 3 meses. Quer dizer, isso é a ação objetiva, porque ela vai no objetivo, que é o desassédio. Então eles saíram de lá. Em 3 meses nós vamos mudar. 2 meses e meio eles estavam com 2 salas, uma sala de aula e uma sala administrativa, que eu tive a oportunidade de visitar agora. Então a gente tem que entrar, não é para fazer tratamento ambulatorial. A gente, na medida do possível, se o grupo der permissão para isso, nós entramos para fazer cirurgia. Porém, se o grupo não tiver ali maturidade, nós sentimos. Mas isso não quer dizer que nós sejamos coniventes com uma atitude que seja expor. Então, qual que é o posicionamento que às vezes a gente adota? Olha, nesse quesito aqui, nenhuma ação foi aprovada. Porque também a gente não vai permitir que se vá para uma direção errada. Então, nós posicionamos isso claramente. Esse assunto precisa ser mais refletido pelo grupo para chegar num outro patamar a ponto de tomar uma atitude mais correta. Agora, tudo isso aqui acontece. Agora, essa questão prática, por exemplo, na minha IC a gente só faz reunião para resolver problemas práticos, objetivo. Então você vai, durante a semana, vai fazer isso, aquilo, então para fazer, não é teórico. Isso, e a gente sai com o relatório pronto, ele só precisa basicamente de retoques do ponto de vista de forma, mas o conteúdo inteiro do relatório, ele sai pronto quando acaba a dinâmica, ele já está pronto, ele é construído na hora, todas as ações são documentadas na hora. Tá, ok, obrigado. Igor Melissa. Em parafatologia, no item, quarta linha, a escolha do vendedor pelo amparador do assistido em função do exemplarismo das autorreciclagens. Você poderia aprofundar? Isso tem relação com o que a Lúcia estava falando lá em cima, quando eu tinha falado aqui que quando o grupo está em alto nível de reciclagem, não é que os alunos vão aparecer sem nenhum esforço, né? Até é importante você ter trazido de volta, porque me permite ampliar isso daí. Mas às vezes os alunos chegam mesmo, você está fazendo o seu trabalho de divulgação, mas há um combustível energético que é gerado pelas resins, que está sobrando energia. Essa energia, gente, a gente não consegue nem entender como é que funciona isso multidimensionalmente, não consegue, mas a gente vê o seguinte: você vai fazendo suas reciclagens, vai trabalhando energia bastante, os alunos começam a aparecer. Então, a gente sabe, a gente sente que essa energia, ela vai sendo utilizada para o desassédio. É que nem o campo do SCP-2. A gente estava comentando lá em Salvador, né? Um SCP-2 que esteve aqui do Pedro na qualificação. No campo, o amparador falou assim: ó, tá vendo? Um nosso companheiro nosso fez uma pergunta lá. Tá vendo esse avião que está passando aqui agora? A gente fez assistência lá. Entendeu? Então, eu vejo o seguinte: o nosso nível de reciclagem, de autopesquisa, de estar em dia com as coisas, investindo, ele faz desassédio onde a gente às vezes não consegue perceber, mesmo pelo nosso restringimento. Quando entende? Eu li... Então, aí eu vou chegar na sua pergunta, que é o seguinte: o amparador intui o assistido para às vezes vir falar com você sobre um tema que você já tem algum nível de reciclagem. É isso. Agora veja, se isso está acontecendo, não precisa necessariamente a pessoa ligar para você ou esbarrar com você. Isso está acontecendo multidimensionalmente, entende? Nas suas projeções ou a sua energia, mas você tem a energia daquela reciclagem dentro do seu micro-universo consciencial. Você já tem aquele produto para vender para aquela pessoa, e um produto de alta qualidade. Por isso que no documento do professor Valdo, ele definiu produto como a autoconsciencialidade da pessoa. Está perfeito isso daí. Porque às vezes, fazendo telemarketing, uma pessoa vai lá num dia,
faz telemarketing, ligou para não fechou. Aí outra vem e fecha no outro dia a venda do curso, pela questão intraconsciencial daquele que está vendendo no momento. Eu tive uma experiência que me marcou muito, que me convidaram para dar um CIP de férias e tinham 3 pessoas, faltava uma semana. Então eu fui trabalhar energia no local, simplesmente a energia não ia. Então eu fiquei ali 30, 40 minutos, e o local estava cheio de coisa em cima, por isso que eu coloquei a bagunça aqui, né? Então, assim, foi complicado. No primeiro dia não tive ligações que deram algum resultado. O que eu fiz? No outro dia, vamos voltar, porque eu não podia ficar mais. Lá, 30, 40 minutos. Aí você começa a ver a energia começando a fluir. Daqui a pouco você instalou o campo, está tudo dominado. Terminou a semana, tinham 12 pessoas. E nem todas eu fiz ligação. Entendeu? Então eu comecei a pensar, peraí, né? Para onde que está indo essa energia que eu estou jogando? Então, eu não sei quem lembra aqui de uma coisa que o professor Valdo fala aqui em Tertúlio de vez em quando. A gente não consegue saber qual que é o real impacto de uma exteriorização de energia. No manual da TENEPS ele fala isso, mas no caso, às vezes ele fala aqui uma exteriorização de energia assistencial. Quanto isso pode render? Porque tem um efeito halo, né? São os bônus aí, né? Que vão multiplicando. A coisa mais difícil que o povo quer sempre saber, e é difícil, é a TENEPS. Saber o resultado da TENEPS é loucura. A pessoa tem que deixar para lá que isso. E é muita gente insistente com isso. Aí eu viro para ela e falo assim, não, você já tem 5 bônus. Eu ia falar isso, que é contabilizar a fortuna, né? Mas não você tem que fazer uma aritmética aí, dá para a pessoa. Não, você já tem uns 5 bônus, eu garanto. A garantia o seu dinheiro de volta. Oi. Agora é que ligou. Oi, o meu último nome é Venda, e eu sempre escondi um pouco isso, eu não falo, normalmente eu falo que sou Graça Ventura, mas o meu último nome de família é Venda. Olha só. Os portugueses, eu né? tive assim um pouco de vergonha de falar é Venda. A partir de hoje já vou encarar de outra forma. Já vi que dá para ser uma coisa positiva. Aqui na fatologia, eu gostaria que você falasse aqui do diagnóstico antecipado da temática assistencial do evento através do trabalho de vendas das inscrições. Então, a gente estava falando justamente do quanto o setor de vendas ajuda no desenvolvimento parapsíquico e que você observar que cada evento tem uma necessidade evolutiva que está sendo atendida ali. Então, há trafares a serem reciclados, há trafores a serem, vamos dizer assim, expostos para serem colocados em prática. Se você pesquisar essa temática a partir do contato com as pessoas, os alunos que estão chegando, e observar principalmente isso em você, não na hora que você está fazendo contato, né? Na hora você esquece que você existe, foca na pessoa, mas depois observe, faça uma revisão dos contatos, o que está pegando, o que está dificultando as pessoas chegarem para esse curso, e joga tudo para você, independentemente do seu patamar, veja se você tem alguma reciclagem pendente. Você vai ganhar muito com isso e você vai ajudar muito aquelas pessoas que estão com dificuldade de chegar. Então, eu me lembro que eu estava divulgando aqui um ECP2 e havia muita dificuldade com a agenda. Então, eu percebi o seguinte, eu estava com 3 empregos, estava tocando a pesquisa online da TENEPS, foi um ano que foi o que mais exigiu na pesquisa da TENEPS, que a gente teve que implementar toda a infraestrutura para poder receber os formulários, tradução em 3 línguas, enfim, foi um trabalho bem que eu vim aqui 7 horas da manhã, ficava até de noite, enfim. E eu estava com 3 empregos ainda na Sucinho, dava aula em 2 faculdades e ainda trabalhando no PTI. E as pessoas estavam com dificuldade de agenda porque elas estavam com coisa demais. Bom, eu falei, o que eu tenho a ver com isso? Eu estou com coisa demais. Então, imediatamente o que eu fiz? Eu pedi licença de uma das universidades. Eu cheguei à conclusão que aquilo era ruim para mim, tá? Tá claro isso daí, né? Então eu tomei a decisão, vou abrir mão de uma faculdade, e a segunda eu não tinha como sair, porque eu tinha que honrar um contrato até setembro, que era a UniOeste. Se eu saísse também em setembro, eu deixaria a turma no meio, e eles me pediram para terminar a turma. Eu então falei, pode fazer o teste seletivo, que eu vou fazer a prova, e se eu passar, eu vou honrar o contrato até o final. Mas de antemão sabia que depois de dezembro eu sairia, e ficaria apenas com
um vínculo empregatício na época. Hoje eu estou trabalhando como consultor independente, mas assim, naquele momento eu observei através dos outros, que os outros me ajudaram, e aí que é a questão da assistência do assistido, que eu precisava resolver um processo. A partir dali, em todos os contatos, eu me senti com autoridade moral para desassediar aquele tema, porque eu tomei a minha providência, mesmo que os efeitos daquilo só fossem vir depois. Então eu estava em dia, porque eu não podia prejudicar os alunos ali. Então ia demorar 6 meses até eu chegar na condição que eu estava, mas eu já estava. O primeiro passo para a cura é o diagnóstico, o segundo é a primeira ação que você toma em prol da cura. Isso já é o esforço que é valorizado pelos amparadores, e isso conta muito no desassédio, porque você já está fazendo o movimento, e isso te dá autoridade moral. Mas assim, também o grupo que você vai assistir no telemarketing também está todo mais ou menos com esse tema, também é isso que acontece? Não necessariamente é um tema só, a coisa é rica, às vezes vai pegar os 3 principais que acontecem muito: agenda, questão financeira e grupo Karma. Esses, em termos de volume, são os 3 que pegam mais. É um trinômio até. Tá? Então é bom sempre a pessoa estar olhando se ela tem pendência nesses 3 processos. Olha, eu achei muito interessante o seu verbete, porque eu não tenho experiência nenhuma com esse assunto, então achei muito interessante, para quem não tem experiência, ter umas ideias sobre isso. E ele está dando de graça, ele não vendeu. É um problema de graça. Não, o Lodge falou aqui que eu não está vendendo, não estou vendendo, mas é de graça. Não, é a graça. Ela é graça e venda. Graça e venda. Só que ela vende ventura, então tá bom, né? Perfeito, né? Incrível isso. Ô Igor, aqui é a Rosa Ramalho. Eu gostaria, em primeiro lugar, parabenizar você, né, pela coragem, né, de colocar a venda aí. Coragem. E testemunhar. Meu herói. Testemunhar o quanto que realmente, talvez até o vendedor, ele não tenha noção da sua interassistencialidade com o comprador, com o assistido, mas eu tive a oportunidade de vivenciar, eu mesma, em 2004, a primeira compra do primeiro ECP2, eu acho que nós fizemos até juntos em Saquarema, né? Você estava lá no ECP2 2004, em Saquarema, da Nancy. 2004, e eu não sabia que infelizmente, vou pedir desculpa aqui, as pessoas que não gostam que eu falem de mim, mas tem que falar. Eu estava não sabia que tinha enfisema pulmonar, e apareceu, após a compra do ECP2, esse diagnóstico médico. E eu fiquei de cama e não consegui, mais uma vontade muito grande de ir até o ECP2, e o tempo todo eu fui assistida não só pelo médico, lógico, mas também pelo vendedor, que foi o Cláudio Monteiro, que estava... Vocês tinham vindo, primeiramente, para o ECP, aliás, aqui para a sede mundial, né? E o Cláudio me assistia daqui de Foz para Cabo Frio, todos os dias. E eu vou levantar, eu quero sair da cama. E eu consegui chegar no ECP2, até nós estivemos juntos. Então, isso aí foi assim, uma assistência em tanto, né? Eu não sabia até que... Não sabia que você falou era que você uma teve um diagnóstico que estava fazendo, não sabia de nada disso, né? Por isso que às vezes eu falo assim, quanto vale o curso que você fez e que teve bastante proveito de Conscienciologia? Aquele que você realmente teve informação prioritária, teve uma extrapolação, teve um desassédio, uma assistência maior para um grupo de pessoas. Quanto vale isso em termos monetários? Eu acho que, se a gente for fazer essa pergunta, a gente vai entender o seguinte: não existe curso de Conscienciologia caro. Aquele que está adequado à necessidade evolutiva da pessoa. Agora, isso também não nos exclui de fazer um esforço cada vez maior, de sermos mais eficientes dentro do nosso processo administrativo, para que o nosso preço possa ser mais eficiente, para que nós cortemos nossos desperdícios, para que a gente consiga fazer um curso numa condição mais acessível. Isso a gente vai ter que fazer sempre,
Mas assim, precificar, eu acho que não é por aí. Não dá para a gente ver o valor das coisas com dinheiro, é muito pequeno isso daí. Muito obrigada. Oi? Acho que a gente tem que estudar todo tipo de uso de tecnologia e meios de divulgação de uma forma cosmoética. Ver aonde a gente está entrando. Hoje o pessoal está, enfim, pesquisando aí. Você já vê, a OIC hoje usa mídias sociais, redes sociais para fazer divulgação do seu trabalho. Então, estar observando todas essas novas tecnologias para a gente estar fazendo o nosso espaço. Eu costumo dizer, tem gente que faz propaganda aí, gente, de esportes radicais. Eu acho que a gente tem que entender que a gente está no planeta e vamos falar de evolução, né? Cada um com seu espaço aí, enquanto o planeta permitir, dentro do paradireito, condições outras que não as nossas, né, mais patológicas, né? Mas vamos fazer o nosso espaço. O que eu acho que é o principal é a gente não ter inibição para divulgar o que a gente veio trazer. Por isso que a última pergunta do verbete foi se a gente realmente veste a paracamisa da paraprocedência, né? Eu acho que essa que é a mensagem maior que a gente tem que dar aí. Então, não se inibir disso em ambiente nenhum, né? A gente às vezes observa a pessoa, ela quer ter uma postura dentro do trabalho, onde preferencialmente, às vezes, até que ninguém descubra o que ela tem em relação com a conscienciologia, né? Então tem uma espécie de bifrontismo aí. Então, vamos investigar, fazer autopesquisa, para poder entender as raízes desse processo, por que a pessoa não está assumindo, ou então para se definir em que barco ela quer ficar, né? Então a gente observa os amparadores na CP2, né? E eu falava isso desde a primeira turma aí, já há muito tempo atrás, mas desde a primeira turma do Vendas. Muitas vezes o setor de voluntariado se preocupa muito com a quantidade de voluntários, ou o que a gente pode fazer para que as pessoas assumam a sua PROEX, né? E eu sempre falava isso, gente, nosso processo não é de quantidade, nós somos microminoria, a gente tem que tocar o trabalho com quem está a fim de trocar o trabalho, né? Então, se tem alguém que está com dificuldade, vamos entrar para ajudar, mas vamos entrar para ajudar sem se vender, né? Vamos entrar para ajudar, mas com posicionamento para que o trabalho não possa ser prejudicado em função de posturas que estão inadequadas. Aí você vai ver os amparadores falando no SCP-2. Veja bem, nós estamos aqui com 50 pessoas, e, né, foi do Pedro lá em Curitiba, e foram assistidas mais de 200 mil diretamente, 10 mil diretamente, 1 para 200, né, a proporção, foi isso que eu confundi. Mais de 10 mil consciências só diretamente. Indiretamente eles não sabiam calcular, né? Agora, de novo, a gente teve no SCP-2 de Salvador essa mesma condição, trabalhe com quem está a fim de ajudar. Então vamos entender bem, essa questão de falta de voluntário nas ICs é uma outra coisa que precisa ser revista. Porque, por exemplo, o fato de eu cheguei na tecnologia da informação no Instituto no início de 2010, nós mexemos com 3 coisas. Filosofia de trabalho, nós saímos da questão de manutenção de equipamento de informática, que é um posicionamento que eu defendo dentro do grupo aqui de tecnologia. Vamos trabalhar com gestão de serviços de tecnologia da informação. Nosso objetivo é fazer assistência e não cuidar de máquina. Isso já era. Isso hoje é commodity. A gente paga e o serviço vem pronto para você. Nós temos que entender como que a gente usa a tecnologia. Então, mudamos a filosofia. Isso foi difícil. Segundo, nós trabalhamos com transparência. Então, nós criamos um mecanismo lá que a gente manda um e-mail, cai direto na caixa postal de todos os voluntários do Instituto, independentemente da localidade dele. A gente não pede mais para o coordenador local repassar aquele e-mail. Então, vai direto. Então, com isso, eu tenho comunicação direta com todo mundo. E tudo é claro, transparente. Qualquer atitude que a gente toma, nós comunicamos e deixamos aberto para todo mundo dar sugestão. E nós registramos todas as sugestões. Todas. 100%. E a terceira questão foi a gente trabalhar com uma política de integração. Ou seja, tinha muito aquela questão, sede mundial, centro educacional, né? Então, o que a gente fez foi o seguinte, em vez
da gente assinar embaixo de um distanciamento, nós estamos trazendo as pessoas para trabalhar dentro de um grupo único. Então, o que aconteceu? A gente tinha assim, no Rio de Janeiro, eu vou fazer uma intranet para o Centro Educacional do Rio de Janeiro. Não, venha você fazer uma intranet para o Instituto inteiro, nós vamos te dar força. Você vai desenvolver o seu epicentrismo, nós vamos te dar empowerment, e você vai crescer, nós também, e você faz e resolve o problema de todo mundo, não só o seu problema. Né? E aí, recentemente, nesse CP2 de Salvador, né, foi falado claramente uma coisa que o professor Romeu Reginato já havia publicado na Jornada de Administração em 2006, que é: institucionalizar é acelerar. As pessoas acham que institucionalizar é burocracia. Não é. Burocracia é outra coisa, é ineficiência. Mas institucionalizar, veja o exemplo da enciclopédia, é tudo institucionalizado. Por isso que acelera na hora que você vai fazer o verbete. Então, resultado dessas 3 atitudes que a gente colocou lá no setor de tecnologia e informação com apoio da coordenação geral lá do FRED. Nós estamos com 25 voluntários na área de tecnologia hoje, nos ajudando. 25. Né? Então, e todos vão desenvolver o epicentrismo, e todos para trabalhar em função de todos. Então, eu acho que essa questão da falta de voluntários é uma questão da gente abrir espaço para as pessoas chegarem, mas com posicionamento do caminho correto que deve ser seguido. Enfim, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar aí no final. Professor Igor, meus parabéns, e esperamos que você nos venda agora 50 verbetes. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 62 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 12 perguntas respondidas online, 35 votos presenciais, 9 votos online. Hoje temos 5 recados: Loche, balanço existencial, semana da Proexis, Neida, Fórum da TENEPS, Rosa, programa Verbetografia, Cati, Verônica, cursos, professor Wagner Alegretti, Nancy Tribelato, Antônio, prova-geral da Conscienciologia. E antes, vai falar dos amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. O programa Amigo da Enciclopédia informa que nós vamos sortear nesse mês de novembro, quem fizer a renovação da assinatura, fizer uma nova adesão nesse mês, uma máquina fotográfica Sony 12.1 megapixels, super moderna, está aqui. Então, quem ainda não fez a assinatura, não renovou a assinatura, tem tempo, entre hoje e amanhã. Amanhã é o último dia do mês. Nós temos mais de 30 amigos ainda do mês, venceu no mês de novembro, que não renovou a assinatura. A gente convida esses amigos, tendo possibilidade, condição, para renovar. E para os amigos aí que estão com a assinatura ativa, para todos os amigos da enciclopédia, nós vamos sortear um Kindle da Amazon, um tablet da Amazon, para os amigos que estão com a assinatura ativa. O sorteio vai ser anunciado no sábado, o próximo sábado, dia 3, do final da tertúlia. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Gostaríamos aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um inventário da sua vida, levantando seus acertos, erros, conquistas, realizações, e a partir daí elaborar um plano de ação para os próximos anos, visando aumentar a sua eficácia na Proexis. Para esse objetivo, nós vamos contar em torno de 19 professores com uma série de conferências e atividades. Nós vamos ter, por exemplo, dentro desse curso, a oficina Proex e Consciencioterapia, com o professor Hernande Leite e o professor Marco Antônio. Nós vamos ter também o talk show com o professor Lísias Pires, falando sobre a condição dele da personalidade consecutiva dentro da família do professor Valdo Vieira.